Ok, boa tarde a todos. Nós vamos falar hoje sobre os processos nos tribunais. Essa aula envolve, na verdade, várias aulas, né? Nós vamos falar de uniformização de jurisprudência, vamos falar de rescisória, e nós vamos começar então com o capítulo 1, que é a uniformização da jurisprudência. O meu nome, para quem ainda não decorou, é Franklin Lobato Prado, e nós vamos então falar sobre uniformização da jurisprudência. Artigos 476 até 479 do CPC. Primeiro, o que é uniformização da jurisprudência? É um incidente instaurado no julgamento do recurso ou de uma causa originária, cujo objetivo é uniformizar a jurisprudência. Então, gente, você tem um recurso e esse recurso ele já versou sobre um assunto que a jurisprudência se firmou num determinado sentido. Ora, nós sabemos que no Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Militar, no Tribunal do Trabalho, no próprio STJ, existe muita divergência sobre o entendimento jurisprudencial. E se nós não tivermos um mecanismo que sirva como forma de uniformizar essa jurisprudência, nós, infelizmente, teremos a todo tempo decisões contraditórias. Por isso é que foram criadas em primeiro plano as súmulas, e aí nós temos súmulas do STJ, súmulas do Supremo, que tem como objetivo orientar o julgador no julgamento de uma determinada causa, mas que não tem poder vinculativo. E no segundo plano foram criadas o que nós chamamos de súmulas vinculantes. Essa sim, da feita que o Supremo Tribunal Federal edita uma súmula vinculante, essa súmula só pode ser derrubada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E lógico, você me pergunta, mas professor Franklin, qual é o objetivo da súmula vinculante? É uniformizar a jurisprudência, o entendimento, a interpretação do Supremo em relação à Constituição Federal em todo o território nacional. Ora, se eu não tenho uma súmula vinculante e eu tenho uma súmula do STJ ou uma súmula do Supremo que não tem caráter vinculativo, eu tenho que instaurar um incidente que tem como objetivo o julgamento do recurso ou de causa originária para uniformizar essa jurisprudência. Então eu tenho turmas conflitantes em relação àquele assunto e eu vou me utilizar da uniformização de jurisprudência para poder resolver aquele problema. Então esse é o objetivo do incidente de uniformização de jurisprudência. Muito bem, quais os pressupostos para a instauração do incidente? Julgamento de recurso ou de causa originária perante turma, câmara ou grupo de câmaras. Então nós temos um recurso, que foi instaurado, foi interposto perante uma determinada turma. Eu estou passando por aqui para poder mostrar para vocês. Eu tenho aqui um recurso e suponhamos que eu tenho o STJ aqui e eu tenho uma turma e outra turma. Essa turma optou pelo sim e essa turma optou pelo não. Eu preciso uniformizar a decisão. Ou seja, fazer com que ou essa turma
vote pelo não ou essa turma vote pelo sim? Porque se eu tenho decisões conflitantes, eu vou ter problemas. Também na causa originária, quando o Supremo Tribunal Federal julga altas autoridades como presidente da República, senadores, deputados federais, a ação é originária no Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Supremo Tribunal Federal é o órgão da jurisdição que vai processar e julgar aquela pessoa. Logo, eu posso ter aqui uma causa originária em que eu tenho turmas que divergem sobre o julgamento dessas pessoas. Eu posso ter também uma causa originária no STJ, quando ele vai julgar governador ou desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, em que eu tenho uma divergência jurisprudencial e eu preciso então uniformizar aquela jurisprudência. Então, o julgamento de recurso ou causa originária perante turma, câmara ou grupo de câmaras, quando há uma divergência do entendimento. Bom, pressupostos para a instauração. A mudança de numeração, se der ao fato de que a impugnação ao cumprimento da sentença constituirá quadro autônomo. Ora, quando essa turma diz sim, dê execução para a sentença, e essa turma diz não, não execute a sentença, nós vamos ter um impasse. Duas turmas divergentes sobre o julgamento de um determinado recurso, sobre o julgamento de uma causa originária, que vai fazer com que nós não tenhamos a confiabilidade na justiça. É preferível perder a popularidade do que perder a confiança. A justiça precisa dar ao cidadão segurança jurídica. Na hora em que há uma mudança, em que uma decisão dá cumprimento à sentença e a outra decisão não dá cumprimento à sentença, eu tenho aí um quadro autônomo, ou seja, uma turma que diverge da outra, razão pela qual eu preciso uniformizar a jurisprudência. Tem que haver uma divergência prévia ocorrida durante o julgamento sobre a tese jurídica a ser aplicada. E aí eu estou mostrando para vocês que essa divergência ela pode ser entre turmas dos tribunais, e se há divergência, o incidente de uniformização tem como objetivo fazer com que as turmas se entendam. Você vai me perguntar assim, mas qual o objetivo disso? O objetivo é, se eu permitisse que cada turma tivesse um entendimento, isso seria o caos. Por quê? Cada turma tivesse entendimento divergente da outra, porque elas podem ter entendimento divergente. Mas, se eu tivesse, vamos supor, 3, 4 entendimentos divergentes no STJ sobre um determinado assunto, isso seria o caos, gente. Então chega um momento em que as turmas estão divergindo tanto, uma caminha, por exemplo, para reconhecer os juros e correção monetária, a outra só reconhece os juros, a outra só reconhece a correção monetária, a outra já inventa que só tem que pagar perdas e danos, que eu preciso chegar um momento e dizer, epa, vamos uniformizar o entendimento. É como se eu tivesse aqui um partido político e que cada um escolhe um candidato. E eu só tenho um candidato para concorrer às eleições. Então nós temos que uniformizar o nosso entendimento. É a mesma coisa que acontece nos tribunais. Um incidente de uniformização de jurisprudência serve para uniformizar o entendimento daquele tribunal, daquela turma, sobre
daquelas turmas sobre um determinado assunto jurídico. E, claro, a suscitação do incidente. Como é feita essa suscitação desse incidente? Você pega as decisões contraditórias, essa turma presidida aqui pelas patricinhas 1, elas têm um entendimento, ali as patricinhas 2 têm outro entendimento, o pessoal dos fundão aí tem outro entendimento, eu vou juntando aqui as certidões das decisões e vou suscitar esse incidente, que será julgado pelo pleno para que todas as demais turmas se submetam ao entendimento majoritário sobre aquele determinado assunto. Professor, quem tem legitimidade para suscitar? É interessante que qualquer juiz do órgão julgador do recurso. E atenção, uniformização de jurisprudência não é privativa de parte. O juiz, o ministro daquela turma que verificou que a outra turma decidiu fora do contexto da turma dele, pode suscitar a uniformização. Mas também, se o órgão, o juiz ou o ministro não suscitar, eu tenho as partes. Nas próprias razões de recurso ou em petição avulsa, que a gente chama de petição de incidente de uniformização de jurisprudência, ela vai juntar as decisões conflitantes e vai mostrar para o tribunal, geralmente ao pleno, sobre aquelas turmas que estão divergindo sobre o entendimento daquela matéria. Deu para entender isso? Tranquilo? Fácil. Efeitos da súmula. Ora, tem força vinculante apenas para o caso concreto. Então, suponhamos que eu tivesse aí uma ação, fiz o pagamento de juros, de correção monetária, de perdas e danos. Temos 3 turmas divergindo. Uma diz que paga só os juros, outra diz que paga só a correção monetária, outro diz que paga a correção só as perdas e danos. Ora, isso não me dá segurança jurídica em relação à indenização que aquela pessoa tem o direito, razão pela qual eu vou suscitar um incidente. Aí, nós vamos reunir o pleno, vamos supor, do STJ, e o pleno do STJ vai bater o martelo. Se o pleno do STJ bater o martelo de que naquele caso concreto eu tenho que pagar juros, correção monetária e perdas e danos, todas as outras turmas são obrigadas a seguir aquele entendimento. Ah, professor, mas o ministro tem independência dele de julgar como ele bem entender de acordo com a sua convicção. Sim, todavia, a partir do momento que aquela súmula, ela é aquela uniformização da jurisprudência, ela é decidida e se torna numa súmula, essa súmula tem força vinculante apenas para aquele caso concreto, que foi exatamente as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedido. Então, o artigo 555, parágrafo 1º, prevê o incidente de uniformização da jurisprudência suscitado exclusivamente pelo relator, né? E aí eu tenho uma hipótese que o incidente é suscitado por um ministro ou por um juiz daquela corte. E tenho, como nós já vimos, um incidente que é suscitado pela parte. Declaração de inconstitucionalidade. Acho que a senhora falou, a senhora está coçando o cabelo aí, a senhora que falou sobre isso aqui, né? Então, o que é a declaração de inconstitucionalidade? Nós já vimos, inconstitucional, que um juiz pode fazer o que nós chamamos de controle difuso da constitucionalidade. Ele decide, na sua sentença, profere uma sentença em que ele reconhece a inconstitucionalidade dessa lei. Isso é o que nós chamamos de declaração de inconstitucionalidade. Então, o que é essa declaração de inconstitucionalidade?
é um incidente surgido no julgamento de recurso ou de causa originária que consiste em cindir a competência de forma que a inconstitucionalidade é julgada pelo tribunal pleno ou órgão especial e a matéria remanescente pelo órgão fracionário. Trata-se de controle difuso incidenter tantum. Então nós vamos voltar um pouco a esse conceito, porque a gente tem que explicar tudo direitinho nos seus mínimos detalhes. Primeiro, é um incidente, tá? Em que eu tenho um processo principal, uma ação de improbidade, por exemplo, em que eu vou suscitar a inconstitucionalidade de um determinado dispositivo. Vou dar um exemplo. Quando eu era promotor de Conceição do Araguaia, nós movemos uma ação de improbidade contra o senhor prefeito municipal, porque o senhor prefeito tinha desviado o recurso da educação, tinha desviado o recurso da saúde, tinha feito uma fraude numa licitação, tinha se apropriado de um carro que era veículo, que era da municipalidade, ou seja, ele tinha feito uma clínica geral. E naquela época, se discutia uma mudança que houve na lei de improbidade administrativa. Qual foi a mudança? Normalmente, uma ação de improbidade administrativa, ela é ajuizada perante quem? Perante o juiz de direito da comarca, onde o prefeito praticou a improbidade, que consiste em dano ao erário, enriquecimento ilícito ou violação de um dos princípios para com a administração pública, seja legalidade, seja moralidade, enfim. Bom, nesse caso, essa era a regra. No governo do Fernando Henrique Cardoso, houve uma mudança nessa regra. Houve uma mudança na regra com o objetivo de fazer com que aquela ação de improbidade fosse ajuizada perante o Tribunal de Justiça do Estado. Era uma forma de proteger os senhores prefeitos de todo o Brasil. Ora, quando eu movi a ação de improbidade, eu suscitei um incidente surgido no julgamento de recurso ou causa originária. Causa originária era a ação de improbidade da comarca de Conceição que apurava irregularidades praticadas pelo prefeito. Muito bem. Nessa causa originária, eu quero cindir a competência de forma que esta inconstitucionalidade dessa lei, que fazia com que a ação fosse julgada pelo tribunal, essa era a inconstitucionalidade, fosse julgada pelo tribunal pleno ou órgão especial. Então, o próprio tribunal pleno, na apelação, se o juiz não considerasse inconstitucional, nós poderíamos apelar para o tribunal. Mas o que aconteceu? O juiz foi corajoso e considerou esta norma que levava a ação de improbidade para o Tribunal de Justiça do Estado inconstitucional. Lógico, eu poderia ter uma situação em que o órgão especial aqui do Tribunal de Justiça do Estado, o pleno, ele decidiria sobre uma inconstitucionalidade que vinha sendo declarado por uma Câmara civil e a outra não vinha sendo. E aí tinha uma divergência entre se era ou se não era inconstitucional. Essa divergência poderia ser resolvida com incidente de uniformização de jurisprudência que nós vimos há pouco. Mas como se trata de matéria constitucional, eu vou entrar com esse incidente de
declaração de inconstitucionalidade, tá? E a decisão, e aqui colocando, Tribunal de Justiça do Estado, o órgão pleno, a decisão do órgão pleno que julga inconstitucional a lei, ela tem força para todas as câmaras. Essa Câmara aqui, essa Câmara aqui, essa Câmara aqui, elas são obrigadas a seguir o entendimento do órgão pleno. É assim que funciona. E isso aqui é o que nós falamos no início, quando nós falamos sobre isso, de controle difuso ou incidenter tanto. Ele é difuso porque é o próprio juiz que decide. E é incidenter tanto porque ele incide sobre uma ação. Na verdade, ela não é um instrumento autônomo. Você está arguindo a inconstitucionalidade numa ação de improbidade, numa ação civil pública, no mandado de segurança, numa ação popular, no mandado de injunção, etc. Bom, quem tem legitimidade para arguir? As partes. Aí, no caso, as partes, o requerente e o requerido. E no nosso caso, lá em Conceição, o Ministério Público. Quando funcionar como parte, nós éramos parte, nós tínhamos apurado a irregularidade através de inquérito civil e nós poderíamos incidentalmente pedir a declaração. Ou se nós fôssemos fiscais da lei, se aquela ação de improbidade fosse ajuizada por um vereador, por exemplo, ou por um partido político, sei lá, nós poderíamos nos manifestar como custo legis e arguir esse incidente também. Bom, momento para arguição. Qualquer momento antes do julgamento pelo tribunal. Então, professor, eu poderia arguir essa declaração de inconstitucionalidade na ação de improbidade ou no meu recurso de apelação. Poderia, antes que o tribunal decidisse. Porque da feita que o tribunal pleno decide, aquela decisão vale para as câmaras. Se eu não arguir a inconstitucionalidade, eu não posso me valer. O tribunal não vai apreciar o que não foi arguído. É o princípio do tanto devolutum quanto apelatum. Então eu tenho que ficar atento. Toda vez que eu tiver uma lei que eu considerar inconstitucional, eu devo arguir, tá? Então, a qualquer momento antes do julgamento do tribunal, porque depois que o tribunal julgar, depois que aquela decisão transitar, as câmaras têm que aquela decisão acatar. Até rimou. Vocês viram que rimou? Depois do tribunal julgar, depois daquela decisão transitar, as câmaras têm que acatar. Muito bem. Efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Bom, a decisão do Tribunal Pleno, o órgão especial acerca da inconstitucionalidade ou constitucionalidade, no meu caso, o tribunal declarou pela inconstitucionalidade. Aliás, graças ao nosso bom Deus, hoje isso não existe mais, né? Foi derrubada essa lei aqui e quando há um ato de improbidade praticado pelo prefeito, você ajuiza ele perante o juiz da comarca. Aqui estamos falando de responsabilidade civil e política. Mas se fosse uma ação que visa apurar crime de peculato, que foi a apropriação do veículo, eu teria que mover a ação penal perante o Tribunal de Justiça do Estado. Aí eu não questiono. Aí foro originário para o prefeito responder um processo é o Tribunal de Justiça do Estado. Muito bem. Então, estamos conversados aqui. O tribunal poderia declarar constitucionalidade, poderia declarar inconstitucionalidade. Mas essa decisão do tribunal, seja pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade, vincula o órgão fracionário, ou seja, as câmaras são obrigadas a seguir o entendimento do Tribunal Pleno.
Os órgãos fracionários dos tribunais, e aqui no nosso exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado, são as câmaras, não submeterão ao plenário, o órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade quando já houver se pronunciado destes ou do plenário do Supremo sobre a questão. E aqui, senhores, nós tivemos justamente isso. Quando o nosso processo chegou aqui no Tribunal de Justiça, já tinha uma decisão do Supremo Tribunal Federal que tinha declarado esta lei aqui, essa lex aqui, inconstitucional. Se o Supremo Tribunal Federal já tinha decidido, o que vai acontecer? Nós vamos, então, o Tribunal de Justiça vai acatar a decisão do Supremo, porque ele não pode se manifestar, o Supremo já tinha se manifestado, e essa questão é considerada como não mais apreciada, porque o Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo sobre isso. E aí tem força vinculativa, sim, em relação aos demais órgãos da jurisdição. Tratando-se de inconstitucionalidade arguída em recurso extraordinário, e aí poderia ter sido um recurso extraordinário, tinha vindo para cá, e o Supremo a declarar, porque no caso eu não podia usurpar a competência do próprio juiz da comarca pelo aquele ato de improbidade, facear a comunicação ao Senado para a suspensão da execução da lei. Então foi justamente isso que aconteceu. Quando o Supremo Tribunal Federal declarou que essa lei, que mudava a competência do julgamento da ação de improbidade, que era do juiz da comarca para o Tribunal de Justiça do Estado, foi declarada inconstitucional pelo Supremo, através de um recurso extraordinário, o Supremo comunicou ao Senado e o Senado mandou a suspensão da execução da lei. Muito bem. Vamos agora para a homologação de sentença estrangeira. Eu prometi e estou cumprindo. Nessa aula são vários tópicos. Nós falamos do incidente de uniformização e agora nós estamos falando sobre a homologação de sentença estrangeira. Então eu vou para cá para falar da homologação da sentença estrangeira. Vai para cá, vai para lá. Essa aqui é o cameraman aqui que está dizendo que fica mais para cá, né? Tá bom aqui? Nós estávamos reclamando da gravata. Muito bem. Então vamos falar aqui da homologação da sentença estrangeira. Note lá, porque enquanto alguns alunos dormem no final do corredor aí, essa poderá ser pergunta de prova. E como diz o ditado, o direito não socorre aqueles que dormem. Imagine você tendo que fazer uma prova final que nunca ninguém conseguiu passar. Uma questão baseada em súmulas vinculantes, súmulas do STJ, doutrinas terríveis. Você não estudou, você dormiu no ponto. Olhe lá, cuidado, um minuto da sua atenção pode ser fatal. Homologação de sentença estrangeira. Bom, primeiro, vamos lá. Vamos para a introdução. Nós temos situações em que os países homologam a sentença que é proferida por outro país. Temos situações em que o país não homologa. Para que aquela sentença estrangeira tenha validade, há necessidade que aquela sentença passe por um processo dentro do país que vai dar validade àquela sentença. Eu falo por isso porque o Brasil faz parte do primeiro clube, né? O Brasil homologa sentenças estrangeiras. E os Estados Unidos, por exemplo, a Inglaterra, por exemplo, não homologam sentenças estrangeiras. Eles, na verdade, aquela sentença estrangeira tem que passar por um processo
dentro do próprio Poder Judiciário dos Estados Unidos e da Inglaterra, só para dar um exemplo. Então, gente, eu tenho uma sentença estrangeira que precisa ser homologada no país, ou porque ela deferiu uma adoção, ou porque ela deferiu uma partilha de um bem de um cidadão estrangeiro, parte desses bens no Brasil, ou é uma dissolução de sociedade, e eu preciso homologar essa sentença no Brasil. Como fazer isso? Essa que é a questão. Bom, a sentença proferida no tribunal estrangeiro não